Lembrando que no oferecimento Bomboniere Varejista Silva. Bomboniere Varejista Silva, parceira do programa esportivo A Sintonia. Resultados do futebol você confere a partir de agora. Campeonato Brasileiro da Série B, o Ituano empatou 1-1 diante da equipe do Sport jogando neste domingão. Pelo Brasileirão da Série A, o América Mineiro foi atropelado pelo Cruzeiro, perdeu por 4-0. No Clássico Paranaense, o Atlético levou a melhor e venceu pelo placar de 3-2. Lembrando que a equipe do Goiás acabou com a invencibilidade do Botafogo, jogando lá no estádio Ailê Pinheiro. O Goiás venceu o Botafogo pelo placar de 2-1. Pelo Brasileirão da Série B, o ABC perdeu em casa para o Botafogo de Ribeirão Preto, placar de 2-1. Já o Vitória da Bahia perdeu em casa para o Atlético pelo placar de 3-2. Lembrando que Brasileirão de Futebol Feminino, o Palmeiras venceu a equipe do Cruzeiro pelo placar de 3-2. Mais Brasileiro de Futebol Feminino, a Ferroviária venceu o Real Brasília, placar de 2-0. Pelo futebol espanhol, Barcelona, campeão espanhol, né? Lembrando que 4-2 para o Espanhol, campeonato da Espanha. Pelo Brasileiro da Série A, o Grêmio empatou sem gols diante do Fortaleza, 0-0. E lembrando que no Clássico Majestoso o tabu segue, São Paulo sem vencer em Itaquera. Mas ontem muita reclamação por parte dos São Paulinos por erros da arbitragem. A partida terminou 1-1. O programa esportivo ainda está no primeiro tempo, 13 horas e 17 minutos. Lembrando, 13 horas e 17. Lembrando, reclamação também por parte do Vasco na derrota de 1-0 diante do Santos em São Januário. Pelo campeonato francês, o Olympique de Marseille venceu a equipe do Angers, placar de 3-1. Pelo italiano, a Juventus venceu o Cremonese, placar de 2-0. Já pela Série B, o Londrina, brasileiro de futebol feminino, Londrina venceu a Ponte Preta, placar de 3-0. O Brasileirão do feminino teve Ceará 1, Avaí Kinderman 2 e o Atlético Mineiro 0-2 para o Internacional. Pelo campeonato espanhol, o Valladolid perdeu para o Sevilha 3-0. Já pelo italiano, o Bolonha empatou 0-0 diante da Roma. Campeonato alemão, o RB Leipzig venceu o Werder Bremer 2-1. Pelo campeonato inglês, o Arsenal perdeu de 3-0 para o Brighton. Já o francês, o Mônaco empatou 0-0 diante da equipe do Lille. E o Toulouse 0-0 diante do Nantes. Pelo futebol espanhol, o Elche venceu o Atlético de Madrid 1-0. Brasileiro de futebol feminino, o Corinthians venceu o Santos, placar de 1-0. O alemão, tivemos um empate 1-1, Stuttgart e Bayer Leverkusen. Já o Rennes, pelo francês, goleou o Troyes pelo placar de 4-0. O Montpellier empatou 1-1 com o Lorient. E o Brest venceu o Auxerre, placar de 1-0. Pelo campeonato italiano, o Monza venceu o Napoli, placar de 2-0. A Fiorentina venceu a Udinese 2-0. Já no campeonato inglês, o Everton perdeu para o líder Manchester City 3-0. O Brasileirão de futebol masculino, o Atlético Mineiro venceu o Internacional por 2-0. O Palmeiras ficou no empate 1-1 diante do Red Bull Bragantino. E o Fluminense segue jogando bem, 2-0 na equipe do Cuiabá. Pelo Brasileiro da Série B, Novo Horizontino 0, CRB 1.
Guarani 2-0 para o Sampaio Corrêa. Pelo campeonato francês, a equipe do PSG venceu a Ajaccio, placar de 5-0. E o Real Madrid, pelo campeonato espanhol, venceu 1-0 a equipe do Getafe. Pela Série B, o Juventude perdeu em casa para o Mirassol, placar de 1-0. Pelo Brasileirão da Série A, o Bahia perdeu para o Flamengo pelo placar de 3-2. Pelo campeonato italiano, a Internazionale venceu a equipe do Sassuolo, placar de 4-2. Pelo brasileiro feminino, o Grêmio venceu o Real Ariquemes, placar de 1-0. É o futebol brasileiro e o futebol internacional na sintonia do esporte, edição desta segunda-feira, 15 de maio.